É muito interessante. A gente tem também uma outra ferramenta muito interessante que é numericamente compilável. Então, a gente tem aí um questionário em que são carinhas, de uma carinha muito triste até uma carinha muito alegre, na qual o paciente pode, ao longo do dia, estabelecer uma dinâmica de anotar as carinhas ao longo do seu dia. E aí, com isso, veja que ferramenta interessante. Com isso, a gente consegue. Nós temos lá 7 da manhã ao acordar, 7 ou 8 da manhã ao acordar. Depois, ao meio-dia. Depois, nós temos uma outra avaliação do humor do paciente lá no meio da tarde, às 4 da tarde. Depois, ao final da tarde, às 18h19. E à noite, depois da janta. Então, o paciente acaba fazendo a distribuição do seu humor e vai se avaliando também. Olha que interessante, porque ele vai se avaliando. Puxa, eu sempre amanheço de mau humor, eu sempre amanheço sem energia ou com um humor muito baixo. Depois, ou ele acorda com humor em alta e depois ele vai alterando essa sua capacidade de interação e de percepção dos estímulos que o deixam feliz, e isso ele vai se percebendo e correlacionando. O que é que acontece nesse momento em que eu estava feliz para que eu mude de comportamento e me sinta mais triste? E a gente vai conduzindo ele, então, para essa autoanálise dentro do objeto, de que ele perceba quais as interações com o seu meio ambiente externo ou interno que possa eventualmente produzir modificações, inclusive do humor. Um outro parâmetro interessante também nesse mesmo teste, e vejo que é um teste super simples, né? O paciente só vai lá anotar essas carinhas no questionário. É que nós podemos monitorar a atividade do cortisol nesse paciente através da funcionalidade e as alterações que esse parâmetro nos produz nos níveis basais de cortisol endógeno. Então vejam, o paciente acorda com a energia toda, né? Tem toda a energia matinal. E depois disso, ele vai perdendo a sua capacidade de mobilização do metabolismo basal celular, porque os níveis de cortisol vão caindo e vão reduzindo a capacidade de produção energética nas células, e ele vai ficando sem energia, vai ficando cansado, vai ficando de mau humor, vai ficando com uma lentidão de raciocínio. Tudo isso, se comparados depois com a avaliação dos exames laboratoriais, vai ser decisivo para a gente comprovar. Uma, em termos de avaliação do próprio hormônio, e outra da sua funcionalidade. O quão essas variações percebidas ao nível de análise do laboratório têm uma correspondência clínica com os sinais e sintomas que ele apresenta. E é uma avaliação objetiva, porque a gente consegue avaliar ao longo da semana quantas carinhas por dia tristes ele apresenta. E o que é que aconteceu nesse período entre as oscilações do perfil de humor desse paciente. Temperatura basal corporal, alterações de humor durante o dia são parâmetros que podem ser utilizados para que a gente possa ter essa visão integrada do nosso paciente.